Neste vídeo vamos falar sobre preocupação. É algo que hoje em dia preocupa as pessoas, porque nós somos seres que acabamos sempre por antecipar o futuro. Por isso, poucas pessoas são as pessoas as que vivem no hoje, não é? Aliás, a felicidade é aproveitar e viver o hoje. Por isso, poucas pessoas são felizes porque andam sempre ou a pensar no que passou ou a antecipar futuros. A preocupação é uma destas situações que depois deixa as pessoas um bocadinho desajustadas, não é? Por isso, neste vídeo, vamos desconstruir aqui a preocupação, que é para nós também sabermos o que é que temos que fazer quando este estado começar a influenciar muito a nossa vida, não é? No meu canal no YouTube tenho lá um outro vídeo muito pequenino sobre que somos viciados em preocupações, porque de repente isto vira um vício, não é? Ora, vamos lá desconstruir isto tudo para nós sabermos do que é que estamos a falar, não é? Por isso, preocupação é uma aprendizagem de medos, não é? Estamos preocupados com alguma coisa porque achamos que a consequência é negativa. Ninguém fica preocupado se ganhar o Euromilhões, porque a consequência é positiva, não é? Mas ficamos preocupados, por exemplo, com a morte de alguém ou com uma doença, não é? A preocupação envolve sempre a aprendizagem de medos, não é? É uma antecipação de um futuro, de uma coisa que ainda não aconteceu. Ora, aqui é que está o problema, é que quando nós começamos a antecipar, estamos a adivinhar, estamos a tentar identificar o que é que pode acontecer. Ora, se nós formos pessoas negativas, vamos sempre pensar que as consequências são negativas, por isso podemos, como é lógico, de repente, ver as coisas piores que elas são, podemos aumentar as consequências, podemos ver tudo negativo sem solução, ou podemos até catastrofizar, que é isto, uma pessoa tem uma constipação, de repente começamos a pensar que a pessoa pode morrer, não é? Por isso, o nível de preocupação também influencia muito na preocupação em termos de funcionamento da pessoa no seu dia-a-dia, não é? Ora, a preocupação pode-se transformar em excessiva, que é quando nós nos preocupamos com tudo e com todos à nossa volta, não é? Pode começar a ser disfuncional, que é quando a preocupação passa a ser a nossa prioridade, por isso não há nada mais importante na nossa vida do que estas preocupações que nós temos, e as preocupações podem ser sobre tudo. Estados de saúde, problemas económicos, quanto as pessoas gostam de nós ou não gostam de nós, o que pensam de nós, o futuro de alguém, neste caso dos filhos, dos pais ou das famílias ou dos amigos. A preocupação pode ser alocada a muitas coisas, por isso nós temos que ter atenção o que é que nós andamos a fazer, porque se nós temos uma vida e a maior parte do tempo da nossa vida andamos a preocupar com tudo e todos, não é? Isto obviamente não faz bem a esta pessoa, não é? Por isso, ela pode ser excessiva, pode ser disfuncional e pode ser incontrolável, de repente, não é? Esta passa a ser a nossa função na vida, não é? Porque depois isto passa a ser o que nós pensamos que somos. Se nós nos preocupamos com toda a gente, nós sentimos boa pessoa. Só que temos que ter atenção porque muitas pessoas gostam que nós sejamos assim, porque têm benefícios. Nós estamos preocupados com alguém a ser a solução de problemas. As pessoas têm os problemas, até se calhar daqui a bocado podem começar a criar problemas para nós sermos a solução, não é? Isto nas relações amorosas existe muito. De repente temos aqui alguém muito preocupado em ser a solução de tudo e de repente só aparecem problemas por todo lado. Porquê é que aparecem os problemas? Porque há alguém que os soluciona, não é? Ora, e geralmente quem cria os problemas não é quem os soluciona. Por isso, ora aí está, alguém de repente pode usar isto contra vocês, se vocês forem pessoas muito preocupadas, não é? Vamos aqui identificar a tipologia das pessoas, quem são as pessoas que se preocupam demais, não é? Porque elas têm características, não é? Olha, são pessoas que sabem solucionar. Por isso, são pessoas que aprenderam na sua vida, num outro contexto, profissional, o pessoal ou relacional, a serem a solução. Sabem sempre encontrar a solução ou procurar a solução. Pessoas que são atadinhas, que nunca decidem nada, que têm medo de decidir, que adiam tudo, não são pessoas preocupadas, não é? Agora, pessoas eficientes, eficazes, pessoas que sabem procurar, são pessoas que, obviamente, de repente, são aquelas que se andam a preocupar com as outras pessoas. Por isso, pessoas que são
a solução. São pessoas que sentem que isto é uma validação. Sempre que fazem isto e as pessoas veem isto como bom, lhes agradecem, são gratas, isto para estas pessoas que são preocupadas é uma validação, não é? Ora, nós não podemos passar a vida toda a achar que a validação vem sempre dos outros, não é? Porque a validação tem que ser nossa também e de repente nós temos que pensar aonde é que eu estou a investir a maior parte do meu tempo. É nos outros, não é em mim. Logo, há aqui um desajustamento que eu tenho que corrigir, não é? Depois, são pessoas que têm pouco amor próprio, não é? Neste caso, pouco amor próprio no sentido de são pouco egoístas. Se preocupam com tudo e com todos, não é? Então, há aqui um eu mais pequenino e há um nós maior. Não é? E são pessoas que acreditam que serem úteis é uma qualidade. Se para a pessoa estas preocupações com os outros for excessiva, se for disfuncional ou incontrolável, isto não é uma qualidade, é um defeito. Não é? Para os outros é sempre uma qualidade, porque vocês estão a ser a solução dos problemas dos outros, não é? E de repente vocês sentem isto como uma qualidade vossa, não é? Por isso, quando as pessoas dizem, então diga lá os 3 defeitos e 3 qualidades, e nas qualidades se aparecer lá, sou muito preocupada com as outras pessoas, não é? Nós o que temos que pensar é se isto é uma qualidade, não é? Porque se sou muito preocupada com as outras pessoas, temos que pensar, e as outras pessoas são preocupadas connosco? Existe reciprocidade, existe igualdade, porque quem está preocupada com as outras pessoas, logo, a ser a solução de tudo, se não tiver reciprocidade, por isso, estas pessoas se preocuparem com elas, ou as outras pessoas também as ajudar nos seus problemas, há aqui um desajustamento, por isso isto na prática são pessoas que estão a ser usadas pelas outras pessoas, não é? Por isso, na prática, as pessoas têm aqui esta tipologia, que é uma aprendizagem, não é? Desde crianças, adolescentes e adultos, aprenderam a ser assim, alguém lhes ensinou. Por isso, ouviram alguém a ser assim, ou alguém lhes ensinou a ser assim. Também há aqui uma vertente da parte da religião. Não é? A religião católica é muito uma situação de ajudar os outros, de preocupar-se com os outros, do conceito de família, do dar e receber. Mas também tem outro contexto que é dar a outra face. E isto é que é mau. Porque se nós estamos preocupados com as outras pessoas e fazemos tudo por elas e quando nós precisamos ninguém faz nada por nós, não é? Nós não temos que deixar de estar preocupados com estas pessoas. Mas não. Se aprendemos a dar outra face, lá vamos nos preocupar mesmo com quem não se preocupa connosco, não é? A aprendizagem é mesmo isto. De repente nós podemos estar a aprender mal, não é? O que é que são más aprendizagens na nossa vida? É quando na nossa vida o que nós fazemos é bom para os outros, não é bom para nós. Não é? Isto é que é uma má aprendizagem, não é? Por isso, a preocupação acaba sempre por gerar a ansiedade, por isso estas pessoas vivem sempre em aceleradas, sempre muito nervosas, com stresses e com ansiedades. E o que é que cria a ansiedade? Medos, não é? Por isso, os medos depois crescem por todo lado, não é? As pessoas preocupadas aprendem todos os medos. E isto não é bom. Não é? Porque a nossa função na vida é evitarmos medos ou vencermos medos. Não é estarmos a criar medos em tudo o que acontece, não é? Porque isto depois é nos negócios, não é? E se fizermos este investimento, isto depois pode dar errado, podemos perder dinheiro, podemos ir à falência. Ora, aqui está a tal catastrofização. Ou na saúde, a pessoa se não se cuidar, tem que haver tratamento. Se não houver tratamento pode ficar pior. Se pode ficar pior, pode morrer, não é? Nas relações, esta pessoa não gosta de mim, não me liga, está a afastar-se, vai-me abandonar, vai-me rejeitar, não é? Isto é a preocupação, é nós começarmos a pensar antes das coisas acontecerem, o negócio ainda não foi feito, a pessoa ainda está connosco e a pessoa ainda está saudável, mas nós já estamos a pensar, a antecipar o futuro de todas estas situações. Isto é que é mau na parte da preocupação, não é? Por isso, aqui em psicologia clínica, como é que nós abordamos a pessoas que têm a preocupação como um problema na vida delas, não é? Identificamos as emoções predominantes nestas pessoas e geralmente as emoções têm aqui muito a ver com o amor, com a preocupação, com o lado maternal, com o cuidar dos outros, com a falta de egoísmo, com a falta de amor próprio. Por isso, gerimos todas estas emoções, quantificamos e identificamos-las, não é? Depois, temos que ver com que frequência a pessoa é preocupada. Se a pessoa tiver isto tudo uma semana num ano, obviamente isto não é um problema. Agora, se todas as semanas tiverem estas preocupações, na prática estas pessoas depois acabam por ser cuidadoras de todas as outras, não é?
isto cansa as pessoas, tira-lhes muita energia e muito foco. Se as pessoas estão preocupadas com isto, não estão a perder tempo com outras coisas, como, por exemplo, a sua felicidade. Não é? E muitas vezes temos que analisar também o que é que a pessoa pensa que isto produz, não é? Porque na prática, se nós formos a solução de todos os problemas dos outros, nós não estamos a capacitar as outras pessoas a serem a solução. Logo, no tempo, se nós não ensinamos as soluções, só ensinamos a gerir problemas, nós estamos sempre a ser a solução. Vamos ser sempre chamados ao problema, não é? Ok. Eu costumo dizer em psicologia que se nós formos a solução, não faltam problemas, não é? E temos que ter atenção se as pessoas não se aproveitam isto de nós, porque de repente nós podemos estar a ser a solução de pessoas que andam a criar problemas que lhes beneficia só a elas, às pessoas que criam os problemas, e nós depois vamos lá resolver as situações. Com o nosso tempo, com o nosso amor, com a nossa disponibilidade, com o nosso dinheiro muitas vezes, e temos que pensar se as pessoas a quem nós estamos a fazer isto se fariam isto por nós. Porque muitas pessoas não fazem. Ora, se não fazem, nós temos que parar com isto, não é? A preocupação muitas vezes tem que ser desaprendida. E para ser desaprendida, nós temos que nos ocupar com outras coisas. Temos que nos distrair. Porque se nós estivermos distraídos com alguma coisa, estamos menos preocupados com o mundo inteiro, não é? Porque, na prática, se nós formos viciados em preocupações, o que não faltam por aí são coisas para nós nos preocuparmos, não é? Pensem nisso.